Sou Dominga Natália, moro aqui na comunidade desde que nasci. Sou filha da Getúlia, filha do Cirilo, mãe da Célia e mãe do Nicolas. Então, eu sou uma microempreendedora no ramo de hospedagem de turismo. Também trabalho como voluntária na organização da Associação Comunitária Engenho 2. Sou professora também e sou mulher quilombola, então por isso esse tanto de funções. Muito bem. Então vamos a começar pelo princípio. Que idade que você tem? Hoje estou com 35 anos. 35 anos. Tem mudado muito a vida aqui na comunidade, desde que tem memória? Sim, bastante. Igual eu falei que sou professora, no estilo do ramo de escolaridade mudou muito e eu fui uma das pessoas que acompanhei a mudança, as séries iniciais do ensino fundamental ao ensino médio. Eu sempre participei da primeira turma. E por incrível que pareça, quando resolvi fazer licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em Artes Visuais e Música, fui a primeira da turma também, a primeira turma. Então eu estou sempre nas primeiras turmas. E que ensino havia aqui? Esse percurso que você fez, porque presumo que estudou em Brasília? Eu estudei em Arraias, Tocantins. Ok, Tocantins. Como é que chega daqui até lá no ensino? Como é que era o ensino? Para chegar daqui até lá, eu fiquei sabendo via mensagem, panfleto. Na época não tinha internet ainda, mas eu fiquei sabendo por panfleto que eu já trabalhava na escola. Uhum. E para ir era difícil, porque não tem uma linha de ônibus que faz daqui para lá, mas eu consegui chegar, com 3 paradas eu conseguia chegar. E aí no meio do caminho eu mexi, comprei um carro que conseguia me levar, o motorista me levava, comecei a ir sozinha depois, nas madrugadas, mas até concretizar. Não residia aqui, ia estudar lá? Ia estudar lá. E aqui? Regime de alternância, um tempo lá, um tempo aqui. Era permitido? Era permitido. O estilo do curso é em regime de alternância. Então eu tinha mês de férias todo lá e alguns finais de semana. E durante a semana eu trabalhava aqui na escola. E trabalho na escola até hoje também. Mas a sua formação inicial, ensino primário, ensino secundário, ensino primário havia escola aqui já? Sim. Fez aqui completo? Completo. E depois o ensino secundário foi a Cavalcante? Aqui completo. Primeira turma comigo. Uhum. Também no secundário, e daqui foi diretamente para a universidade? E foi uma primeira turma também. Como é que foi como iniciou o curso. Como é que foi essa mudança? Foi muito desafiadora. Foi muito desafio. Eu consegui terminar porque eu sou birrenta mesmo. E o que dizia a sua família? A minha família me apoiava bastante. Eu já tinha meus 2 filhos, era professora e com o salário de professora na época eu conseguia me manter. E sendo professora podia estudar ao mesmo tempo? Eu tive que me desdobrar e conseguir estudar, né? Para melhorar minha forma de trabalhar, de dar aula também. Então eu tive que me desdobrar. Se eu queria isso, eu tive que... E atualmente é professora? Atualmente eu sou professora, mas estou trabalhando na função de coordenadora. Uhum. E em que consiste essa função de coordenadora? Sou coordenadora de turno, que eu trabalho coordenando a escola da comunidade. Então eu sou uma mão da direção, né? Então eu organizo internamente aqui, passo para a direção em Cavalcante e cobro da direção em Cavalcante. Digamos que é uma escola satélite de Cavalcante. Isso. E a senhora é responsável pela gestão desta unidade aqui? Juntamente, sou uma das. Uma delas. Yes. E em termos de formação, de alfabetização, aqui na comunidade, entre as pessoas que são mais velhas e a atualidade, quer dizer, evoluiu muito o nível de formação, de alfabetização, etc. Sim, tem evoluído bastante. As pessoas antes, no caso meus pais, por exemplo, não tiveram acesso muito, né? Eles falam alfabetizar, que é escrever o próprio nome. Conseguiu escrever o próprio nome indo na escola da professora Joselina, que foi a primeira professora da comunidade, que era na própria casa dela, no chão da casa dela, que ela dava aula para as pessoas. Era membro da comunidade? Membro da comunidade. E hoje a nossa escola recebe o nome dela. A escola nossa é Joselina Francisco Maia, em homenagem a essa primeira professora. Essa primeira professora era paga pelo Estado ou era algo
Eu acredito que era algo mais... Eu não sei se ela recebia no início ou se não, porque depois, quando eu fui... Minha primeira alfabetização, na verdade, foi com a minha mãe. Como era uma família grande, onde a gente plantava e trabalhava, ali ela nos alfabetizava com um pouco que ela sabia, né? E na época, quando iniciou, não era remunerada, e depois eu lembro que ela começou a ser remunerada, uma remuneração simbólica, e depois a gente veio para estudar todo mundo no coletivo aqui junto com os outros. E mudando já um bocadinho de assunto, ¿qué significa para si ser, vamos a decir, quilombola o calumba? ¿No? Ser calunga, ser quilombola, eu acredito que é o fruto de uma resistência, né? E continua sendo uma resistência, uma luta por liberdade. Uma luta infinita por liberdade, que é algo que eu sei que meus antepassados, minhas raízes não vieram porque quiseram, né? Tiveram aí as fugas, que foi onde criou esses quilombos, em luta por uma liberdade, eu falo assim, uma liberdade que até hoje ainda busca essa liberdade, que é o direito a ir e vir no lugar onde mora, por exemplo. A gente mora, a gente não tem, eu tenho certeza que todo mundo falou isso, a gente não tem a concretização das nossas terras, por exemplo. Digamos como evoluir num local que você não tem segurança total, né? Que é essa liberdade que busca até hoje. Isso, a impressão que eu tenho é que a luta dos seus pais, ou avós, pais, essa geração, é precisamente isso. É um primeiro degrau, que é a definição e uma segurança da preservação do que um espaço que não é um espaço privado, não é um espaço de propriedade, é um espaço de propriedade coletiva. É um espaço coletivo. Essa é a grande luta deles. Yes. O seu pai também disse que a grande luta, a primeira luta não foi essa, foi unir a comunidade para ir a por essa luta. Por essa luta. Qual é a luta? Em que luta ou essa liberdade se imagina? Ou em que luta é a da sua geração? A luta da minha geração é a de poder viver onde mora com liberdade, poder crescer onde a gente mora, né? E também que isso expanda para os nossos irmãos, que o nosso território é um território grandioso, temos aí 39 comunidades, e quando eu falo a luta pela liberdade, não é só da minha comunidade, assim, de todas as comunidades do território Quilombo Calunga, por exemplo, e de todos os quilombos também, né? Que é da gente ter certeza de que pode dormir tranquilo. Eu falo isso porque eu vivenciei da gente estar na nossa própria casa e chegar um fazendeiro falar pra gente, se a gente não saísse, que ia colocar fogo com a gente dentro. Então isso é algo que eu vivenciei, que eu lembro da minha infância. Digamos que mas essa marca de insegurança pervive hoje? A marca da insegurança hoje menos, né? Mas a gente não acredita. Mas eu sei que não está concretizado. A gente ainda não temos toda a documentação do território, por exemplo. Ainda tem pessoas que não é do território que ganhou força para permanecer ou para voltar para o território, né? E a união que fez com que concretizasse a gente tem um pouquinho de segurança é essa que meu pai estava sempre à frente. E eu acompanhei também isso, a gente vivendo junto, a gente acaba acompanhando, né? Portanto, vê esse desafio que ainda não desapareceu, que as terras ocupadas, nomeadamente por fazendeiros ou agroprodutores, não sei se as mineradoras também têm alguma tal, antevê outros desafios dessa natureza, porque quer dizer, a propriedade é coletiva, não é? Yes. Mas existem também pessoas que vêm de fora. A propriedade é coletiva, de uso coletivo do território, mas tem partes que ainda não está definitivamente entregue para a associação, para os moradores, está usufruindo como sempre foi, né, como sempre utilizou antes, e depois com o tempo que foi ou vendido ou grilado aí por grileiros, né, de fazendeiros. Então tem partes que ainda não está concretizado e isso é perigoso e as pessoas do território acabam sendo às vezes muito humildes e as pessoas acabam destruindo essa parte onde a gente fala que é do nosso território e pode ser que um dia seja passado para a gente, mas a gente não quer que seja passado também de forma destruída, né? Porque a gente viveu aqui
há muitos anos usufruindo, mas e ao mesmo tempo preservando da melhor forma. E falou que é membro ativo da associação. Pode nos falar um bocadinho da origem da associação, do que é a associação, de qual é a sua função dentro da associação, como é que funciona e que coisas que oferece a associação para a coletividade, porque é um elemento central, pelo que eu percebi aqui na região. Então, a origem da associação, teve a primeira associação, que foi a Associação Povo da Terra, que teve como função inicial e primordial a luta pela regularização fundiária da terra. Com o tempo, a gente viu que não é só a regularização fundiária da terra, mas sim a regularização fundiária, a preservação, o direito dessas pessoas de trabalho, de emprego, de cultura, de tudo. Então, essa associação foi modificada para a Associação Quilombo Calunga, que é a associação que gere todo o território dessas 39 comunidades. Em que anos, mais ou menos? Mais ou menos em 90... Começou a Povo da Terra mais ou menos em 75, 85, parece que meu pai fala, mais ou menos em 85. 82, me disse ele. 82, né? Lembro porque o ano que eu nasci. De 82 a 85, eu sei que é mais velho que eu. E essa foi a Povo da Terra, e depois a Associação Quilombo Calunga já foi em 91, parece 95, uma coisa assim. E atualmente? Atualmente, a que eu trabalho nela é a associação. Eu já trabalhei nessa da Associação Quilombo Calunga como secretária, que eu era secretária dessa do Quilombo toda. E hoje eu sou a tesoureira da Associação Comunitária. Essa associação comunitária é exclusivamente daqui? Dessa comunidade. Engenho 2. Do Engenho 2. E a função da associação da comunidade é ajudar na organização de tudo. Então a associação é responsável na coletividade, que as coisas é resolvidas em assembleia, gerir a comunidade, organização, iniciou mais pela organização do turismo, quando começou o turismo, para não ficar uma coisa solta, então criou-se uma comissão organizadora para gerir o recurso que interessa do turismo, e mais tarde tornou-se uma associação da comunidade, que é para gerir tanto o recurso do turismo como as decisões internas, cuidar da comunidade mesmo, ser a proponente cuidadora da comunidade. Como funciona essa gestão comunitária do turismo? A gestão funciona de forma coletiva, onde os membros, a associação ela é sem fins lucrativos. Quem trabalha nela, os membros são voluntários, mas ela pode ter CLTs, então tem 16 CLTs oficiais, assim, que trabalha tem gente trabalhando o tempo todo. E quando é para fazer qualquer decisão, fazer compra de alguma coisa, a gente reúne a comunidade, a gente fala o montante do que tem, a comunidade fala o que quer que seja feito. Quando faz final de ano, a gente tem a prestação de conta, fecha a comunidade, tem uma reunião de uma semana, 3 dias, o que for necessário, até a comunidade entender o que foi feito, quanto tem, como foi gasto. E as pessoas comparecem e Comparece e acompanha porque é feito de acordo que todos participam. Então tem café da manhã, refeição para todo mundo, mas para não ter aquele negócio que a gente sabe como funciona. Deu horário de almoço, não tem almoço, a mãe quer ir embora fazer a comida para o filho dela. Mas então a gente já trabalha de forma que atenda toda a comunidade. Então tem a refeição para todo mundo e de forma que todo mundo consiga ficar ali. E por exemplo, vocês têm posto médico, essas coisas? Tem um posto médico que funciona uma vez por semana com médico, dentista, fisioterapeuta. E tem uma enfermeira que fica o tempo todo, que é da comunidade. É Calunga. É. E o seu pai disse que também, ocasionalmente, se havia necessidade de sustentar ou pagar a saída de um indivíduo da comunidade por tratamento médico, que as associações estavam para suportar isso também. Com esse recurso do turismo, a associação tem ajudado todo o território, assim, principalmente da comunidade, né? O SUS ultimamente não tem atendido as demandas, e aí é a comunidade que tem atendido bastante, assim, com esse recurso do turismo. Faz cirurgias de emergência, e tem cirurgia que são
a pessoa sozinha jamais dava conta de fazer. Caro, Muito caro, muito caro. E o Serviço Nacional de Saúde do Brasil não consegue dar resposta? Deixa na fila aí por uma semana, um mês, um ano, até a pessoa morre. Pois, ok. A verdade é essa. E você é uma pessoa de outra geração, jovem, está aí na liderança, ou está empenhada quer dizer, ir para frente com a comunidade. Fala de desenvolvimento, acha que os jovens, incluso mais jovens, que você estão engajados com o modelo que tem aqui, um modelo de, quer dizer, a forma de vida que vocês têm aqui? Eu comecei a trabalhar assim, pela comunidade, pelo território, em admiração ao meu pai, né, de ver o quanto ele se dedicava e ver que era algo que era por todos. E você vivendo num ambiente que a pessoa pensa no coletivo, você acaba replicando aquele coletivo. E quando eu tive na Associação Quilombo Calunga, a mesma coisa, me desdobrava. Aí eu estava estudando, professora, mãe, e mesmo assim achava um tempinho para estar na luta aí pelo território, ia para outras comunidades resolver conflito, essas coisas. Aí chegou uma gestão na associação comunitária que teve, e a gestão, a comunidade não estava satisfeita com a gestão, mas também as pessoas não querem muito se dedicar a isso. E aí eu comecei a chamar os jovens. Chamei vários jovens, fui na casa mesmo, falar como funciona, como é importante as pessoas estar junto participando. Foi onde criamos aí era para mim ser só uma organizadora, né, da Associação Comunitária Nova Gestão com jovens também, que foi em 2019, mais ou menos, 2018, 2019, e acabei sendo a tesoureira dela, que eles não aceitaram eu ficar de fora, então eu fiquei de dentro, porque era eu uma pessoa que já tinha conhecimento com a associação. E aí teve a segunda, finalizou nosso mandato, que era para ser só um mandato de 3 anos, mas a gente viu que a comunidade queria muito e não queria aceitar que a gente saísse e tal. E a gente modificou algumas pessoas e a gente continuou. Portanto, mas aí, os jovens estão engajados mesmo? Estão engajados mesmo. E vem futuro aqui? Oi? Vem futuro aqui na comunidade? Vê futuro aqui na comunidade, sim. Já teve período que a comunidade saía em busca de futuro, né? Hoje a comunidade, a gente percebe que pessoas da comunidade voltam em busca de futuro. Está se processando esse regresso? Isso, sim, está acontecendo esse regresso. E as relações com as instituições municipais, por exemplo, agora o prefeito é Calunga? Sim, o prefeito é Calunga, a primeira-dama é Calunga, é uma conquista gigantesca, né, para o município. Eu acredito que até para o Brasil é algo que é uma conquista gigantesca. Uma conquista gigantesca. Por que eu faço isso? Porque enfrenta muitas barreiras. Não é fácil ser o primeiro, né? Não é fácil ser o primeiro. E sempre já tem alguém junto. E aí você vai depender de fontes que às vezes vai ser negada. Eu acredito que o prefeito, sendo o primeiro, ele sofreu muito com isso também. Quem estava junto acaba sofrendo, né? Porque tem muitas acusações, tem muitas portas que abrem, tem muitas portas que fecham, né? Então, eu sei que são desafios e desafios, mas a gente está aí para enfrentar e buscar o que é melhor para o território, sendo Cavalcante um território que eu acredito que é mais ou menos 90% quilombola, calungas, 90% quilombolas. Por que não ter um prefeito quilombola, né? Então a gente tem um prefeito quilombola, tem vários vereadores quilombolas. E é isso, é dedicar, ocupar os lugares que vai nos defender, que vai olhar pra gente. Não adianta a gente ficar elegendo pessoas que não têm noção de onde é a minha dor. Em relação a relação com o meio, com a natureza da comunidade, como é que definiria? Estamos em uma área que está dentro da reserva da biosfera do Cerrado. Como é que é a relação da comunidade com o meio natural? Olha, essa preservação, essa relação que vocês veem, quando vocês chegam meio próximo, já vê que o ambiente muda, né? Por mais que tenha
a gente está vivendo, então ele não está totalmente preservado, mas vocês conseguem ver de longe que é preservado. E ele é preservado do jeito que a gente usa há milhares de anos já, não posso falar, há muitos anos, de uma forma que é passada de geração em geração, né? Quanto mais a população cresce, pode, mesmo que a gente utilize de forma menos agressiva, acaba dando uma agredida. E uma coisa que vem mostrando, né, que o cerrado preservado ele é mais valioso do que o cerrado destruído, é o turismo. Tem mostrado muito isso. E se a gente não souber usar também o turismo de forma correta, ele pode destruir também. O cerrado, efetivamente. Isso. E que recursos é que obtém do cerrado? Porque, obviamente, fazem as suas roças, as pessoas têm que viver. Tem muitas coisas. O cerrado é a nossa mãe, né? Nossa casa. No cerrado a gente tem a relação com as frutas também, com a medicina. A gente usa muito as coisas do cerrado. Tem a água, né? Sem o cerrado preservado, a gente tem sem água. Sem água não temos vida. E vocês podem observar aqui que o meu cerrado do quintal está praticamente todo aí. Olha que maravilha, olha que clima agradável isso aqui com o cerrado do lado. Então, não tem explicação, né? O cerrado é a nossa casa. Sabe de medicina tradicional também? Muito. Muito? Quem é que lhe ensinou? A gente vai aprendendo junto com a mãe, com o pai, com o vizinho, com o parente. E sobre isso a gente temos até o nosso primeiro livro de plantas medicinais, feita juntamente com a associação. Foi um recurso um projeto do ISPN, que a gente submeteu e ganhamos a proposta e fizemos esse trabalho do primeiro registro de plantas medicinais do Cerrado e de quintais, que tivemos como intenção a aproximação dos jovens com os anciões, que a gente ouve os anciões falar que os jovens não estão importando, que não sei o quê. E foi um grande choque para os anciões em perceber que os jovens estão interessados. Só que eles observam de forma diferente, né? As coisas vão mudando. Então foi feito esse primeiro registro de jovens de 12 a 17 anos com os anciões. Foi feita entrevistas, pesquisa de campo, coleta, tanto nessa comunidade como em mais umas outras comunidades do território também. E aqui na comunidade, a diferença, por exemplo, de gênero entre homens e mulheres, de funções, de saberes, de transmissões, há algum tipo de diferença? De diferença? Uhum. Eu percebo. Por exemplo, se há mais raiceiras que raiceiros, há mais, no mundo do associativismo, são mais homens, mais mulheres, esse tipo de coisa, esse tipo de estigma. Entendi. Olha, em toda a minha vida eu nunca ouvi falar num parteiro. Tem um tio que é parteiro aqui. É raizeiro e parteiro, o irmão da minha mãe. Nunca tinha ouvido falar. Quando eu falo que tem um parteiro, as pessoas... só ouvi falar parteira, né? Mas aqui tem um parteiro. Na questão do trabalho de roça, de plantação, agricultura familiar, normalmente é a família toda. Claro que tem a parte que é pesada, que fica mais masculina, a parte mais leve. Então, mas no roçado tem trabalho da criança ao idoso. E agora nos empreendimentos é mulheres aqui, a maioria é mulher que é empreendedoras. E que tipo de empreendimento? Tem os restaurantes, artesanatos, hospedagem, café da manhã, lanchonete, pizzaria. Só o meu pai que é tem um que é café da manhã, que é meu pai, mas a esposa dele. Portanto, digamos que é muito ligado a essa chegada de turistas. Isso favoreceu, isso. Com outras turismo alternativas mesmo. De produção, de coisas de aproveitamento de recursos florestais. Doces. Sim, por exemplo, existe. Existe também, tem os doces do cerrado, de frutos do cerrado. Tem as plantas medicinais, não sei se vocês forem ali numa lojinha de produtos quilombolas, tem bastante coisinhas lá, tanto de roça quanto do cerrado, tem muitas coisas ali. Que significa o cerrado para si? Este ambiente, este que estamos. Eu costumo dizer que é um pedaço do paraíso. É um pedaço do paraíso, é o nosso... Assim, eu não sei se eu saberia viver em outro local. Às vezes as pessoas me perguntam, se você recebesse uma proposta, você queria ir para outro local, morar, viver?
Não sei, porque aqui eu tenho liberdade, eu sinto bem aqui. Eu posso ir e vir a hora que eu quero, assim. Tem essa liberdade de onde eu nasci. Meu filho sai aqui, eu fico despreocupada, eu saio, deixo eles aí, saio despreocupada. Porque a gente aqui é uma grande família, um cuidando do outro. Então, e se eu sair daqui para uma cidade, eu sei que vai ser eu por mim e eu por mim. Quantos vizinhos há aqui em Engenho 2? Quantas pessoas? Sim. Tem em torno de 700 pessoas. Aqui? É. É uma população muito grande, muito maior do que grande, imaginava. bem grande. E qual acha, o maior desafio que enfrenta? É o da concretização da regularização fundiária mesmo, é o que mais incomoda, assim. Em que momento, mais ou menos, em que porcentagem está agora mesmo, desde o que foi delimitado ao que falta por integrar? Aproximadamente? Mais ou menos a metade. Ainda falta 50%? Mais ou menos. 49% eu tenho certeza que já está concretizado, né? Mas falta muito ainda. E a associação também, ouvi dizer que também toma conta das festividades e da parte cultural. A associação é a mãe, eu costumo dizer que a associação é a mãe do território, assim. Que festividades é que tem? Tem várias festividades. Agora em julho, do dia 8 ao dia 13, foi a festa de Santo Antônio, que a minha mãe foi dona da folia, mas meu irmão. E em setembro tem outra que é de Nossa Senhora das Neves, que é do dia 1º ao dia 5. Depois em novembro, normalmente a gente não é definido um dia certo, mas a gente sempre tem a festividade que é em homenagem ao mês da consciência negra, que é algo feito pela associação também. É uma iniciativa atual da associação? Isso. Temos também em dezembro o Natal Comunitário, que é uma decisão da associação também, porque muita gente não tem noção, nem saberia o que seria uma ceia de Natal. A associação faz algo comunitário. Em janeiro tem a festividade, a Folia de Reis, do dia 1º ao dia 6. E do dia 17 ao dia 20, outra festividade que é de São Sebastião. E todas elas, mesmo que tenha alguém junto, mas a associação é a proponente, assim. É a que toma de conta mesmo. E práticas culturais específicas que vocês tenham? Práticas culturais. Dança, tem a dança, nessas festividades todas, tem todas que eu falei, é folia, que é as músicas tradicionais da folia, que tem o canto, tem a curraleira, que é uma brincadeira, tem a dança da Sussa, que é uma dança cultural tradicional. Todas elas têm café da manhã, alimentação e jantar para todo mundo que está ali presente. E no arremate, quando finaliza, tem um jantar para toda a população que aparecer na festa. E a festividade vai a gente fala até o sol raiar, pegar o sol com a mão, até o amanhecer do dia. Então é realizado pela associação. A associação que é a comunidade, né? A comunidade que tem que colocar a mão na massa. Alguma coisa que queria deixar registro da que não tenhamos falado? Eu gosto bem de falar assim que é muito importante a gente, por mais longe que a gente for, nunca esquecer das nossas raízes, né? Por mais que eu esteja no sofá da minha sala confortável assistindo um filme, lembrar que ontem teve meu avô, meu pai lutando para mim estar onde eu estou hoje.